A graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, como é bom estarmos num domingo como esse, né? Um domingo de emenda de feriado. Muita gente emendou desde a quinta-feira, alguns viajaram. E como é bom ver a igreja presente no culto domingo de manhã. Ontem nós tivemos uma programação muito especial para os casais da igreja. E sei que alguns saíram aqui por volta de 1h da madrugada. Ou melhor, hoje, né? Saíram hoje por volta de 1h da manhã. Alguns que ficaram na organização, pessoal muito motivado, né? Rapidamente resolveram tudo, tiraram as mesas, organizaram, fizeram limpeza. Como é bom ver o povo de Deus assim motivado, sedento pela palavra de Deus, com desejo ardente no seu coração de poder congregar como igreja, de poder ser igreja do Senhor Jesus, de caminhar, de ter essa comunhão, de aprender da palavra de Deus, de estar com corações abertos, né, para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para se fortalecer no Senhor a cada dia. E como é gratificante, né, chegar no domingo como esse. Imaginei que a igreja estivesse bem mais vazia, diante da demanda de ontem, diante de alguns que viajaram. Como é bom saber que você está aqui nessa manhã, para juntos louvarmos ao Senhor como temos feito, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor e para nos fortalecermos como corpo de Cristo, como igreja, para exercermos o chamado e a função que Deus tem na vida de cada um de nós. Eu quero nessa manhã te convidar para uma reflexão com base na vida de um grande personagem da Bíblia, um grande vulto das Escrituras, a vida de Jó. Como os irmãos sabem, nós temos tratado aqui na nossa igreja, nesse último mês, sobre um tema de grande importância, de grande necessidade na vida da igreja, que é a resistência e também a resiliência. Já desenvolvemos o conceito de resistência e de resiliência. Temos falado sobre a importância de sermos fortes, de nos fortalecermos no Senhor. E temos bebido da palavra de Deus em textos que fortalecem a nossa fé, para que a nossa resistência diante das adversidades da vida, das provações, assim como também a resiliência, possam crescer, possam nos tornar pessoas mais fortes para o louvor da glória de Deus. E queridos, qual o melhor exemplo na Bíblia de uma pessoa resistente, de uma pessoa resiliente, do que a vida de Jó? O homem que é conhecido como o homem mais paciente da Bíblia, né? A gente fala paciência de Jó. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, para que possamos mergulhar no contexto da vida desse grande homem que foi Jó. Consequentemente, não teremos tempo hábil suficiente para tratar todos os pontos de necessidade, de aprendizado na vida desse homem, mas eu quero compartilhar com vocês um recorte de alguns pontos da vida desse homem que podem gerar para as nossas vidas crescimento, edificação, força, resistência, resiliência, a capacidade de enfrentar os desafios, sendo a cada dia fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para isso eu quero te convidar a uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler Jó capítulo 1, dos versos 1 ao 22. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então se levantou Jó, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu quero te convidar a ler comigo os 2 últimos versículos. Vamos ler todos juntos. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai de amor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que nos foi lida e que nessa manhã será ministrada aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, visita cada vida, cada coração aqui presente, cada situação, para que o teu Santo Espírito venha trazer a porção necessária, que cada um nessa manhã veio buscar. Fala conosco, usa, Senhor Deus, para isso a minha vida, apesar de mim, para que o teu nome seja engrandecido, exaltado e bendito, e para que possamos, a exemplo de Jó, viver em consonância com a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. É assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trabalhar com vocês nessa manhã uma verdade que traz ao nosso coração o fato de que encontramos em Jó a figura de um servo sofredor. Um homem que enfrentou dificuldades, um homem que enfrentou provações, um homem que foi provado, um homem que foi também aprovado para louvor da glória de Deus, mas que tem muito a acrescentar para as nossas vidas. No mundo e no tempo em que nós vivemos, no qual as pessoas querem desenvolver um relacionamento fútil, um relacionamento superficial, um relacionamento com Deus baseado nas benesses, baseado nas bênçãos. Nos deparamos com o exemplo deste homem, que também é conhecido na Bíblia como sendo o servo sofredor, a exemplo do próprio Cristo. A
A diferença entre Cristo, que foi o maior de todos os servos sofredores, é que ele pagou o preço que ele não devia, para remissão e perdão dos nossos pecados. Olha o que nós lemos lá em Isaías 53, fazendo referência a Jesus como sendo o servo sofredor que pagou o preço pelas nossas vidas. Diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Meus queridos, encontramos em Jó a prefiguração desse servo sofredor. Não aquele que veio para tirar o pecado do mundo, não aquele que veio para nos remir do peso da culpa que o pecado traz sobre as nossas vidas, mas um servo sofredor, que se deparou num episódio muito interessante, no qual o próprio Deus faz menção do seu nome, para mostrar a Satanás, ao inimigo das nossas vidas, que é possível viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, uma vida que agrade o seu coração, renunciando a tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Encontramos em Jó um homem que estava disposto a pagar o preço, um homem que, mesmo sendo provado, em momento algum renunciou à sua fé. Que o exemplo desse homem nessa manhã venha fortalecer a nossa vida, venha nos trazer a resistência diante das lutas, a resiliência para que possamos, em momento oportuno, após enfrentar as dificuldades, nos recolocarmos diante do Senhor, compreendendo que esse Deus que permite a provação é também o Deus que nos acompanha em meio à tribulação. É o Deus que está conosco, mesmo no vale de sombra e de morte. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que renova as nossas forças, é o Deus que nos prova para que em tempo oportuno sejamos aprovados pelo Senhor. Que cada um de nós nessa manhã possa, exemplo de Jó, compreender que a provação vai produzir em nós crescimento, que a provação vai produzir em nós maturidade e que vai nos levar a uma vida de intimidade e de pessoalidade com esse Deus tremendo e poderoso que é o Senhor. Mas, meus amados, vivemos num tempo em que as pessoas pregam um evangelho muito fácil de ser vivido. Um evangelho que se utiliza de textos fora de contexto para dizer que o Senhor nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Que o Senhor chamou cada um de nós para estarmos em lugar de evidência, para desfrutarmos de riqueza, de poder, de glória, de ostentação. Mas quando nós nos deparamos com exemplos como esse, nós percebemos que é um evangelho que está fadado ao fracasso. É um evangelho que tem levado muitas e muitas pessoas a se afastarem de tantas e tantas igrejas, porque trazem promessas vãs. Queridos, quando olhamos para o evangelho da cruz, a cruz de Cristo, nos deparamos com a mais pura realidade. É que no mundo nós teremos aflições. É que no mundo vamos enfrentar adversidades. É que no mundo vamos nos decepcionar e muitas vezes até nos amargurar. É que diante das lutas do mundo, em alguns momentos vamos fazer como Jó fez. Começar a questionar a Deus. Começar a perguntar ao Senhor o porquê das coisas. Em momentos conforme nós vamos ver na vida de Jó, em que nós estaremos diante de um silêncio total do Senhor. Sabemos que Deus nos responde de pelo menos 3 maneiras diferentes: sim, não ou espera. Queridos, e muitas vezes é até melhor ouvir o não, porque você já segue a vida e vai adiante. A gente quer o sim sempre, mas às vezes o não é melhor do que o espera. Porque o espera está ligado ao silêncio de Deus. É quando Deus está em silêncio, porque Ele está trabalhando na nossa vida, para que nós possamos crescer e amadurecer a nossa fé, desenvolvendo uma vida de intimidade verdadeira com Ele. Mas, queridos, quando olhamos, por exemplo, de Jó, no versículo número 8, olha só o que o Senhor Deus trata a respeito desse grande homem que foi o Jó. Ele diz assim: porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você pode repetir essas 4 características comigo? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu quero te dizer nessa manhã que esse é o padrão que o Senhor Deus tem para a vida de cada um de nós.
O Senhor quer de nós integridade. O Senhor quer de nós retidão. O Senhor quer de nós comprometimento. O Senhor quer de nós uma vida ética, uma vida honesta. O Senhor quer de nós temor. E temor a Deus não é medo. Temor a Deus é respeito, é admiração, é comprometimento, é vida de integridade na presença de Deus. Esse é o padrão que Deus tem para cada um de nós. E o que é integridade? Integridade está ligada à ética, à honestidade, está ligada à retidão, é sinônimo de imparcialidade. Integridade, meus amados, é aquilo que você é quando ninguém está te olhando, quando você está dentro do teu quarto e as pessoas não estão te acompanhando. É quando você fala o seu português normal, sem precisar falar o crentez. É o que você faz no teu trabalho, é o que você faz dentro do teu relacionamento, é como você lida com a tua esposa e com os teus filhos. Isso é integridade. O que é retidão? Uma pessoa reta, uma pessoa que não se desvia, é uma pessoa que tem equidade, é uma pessoa que vive tendo consciência de razão e de dever. Esse é o padrão de Deus para a sua igreja. Temente a Deus, uma pessoa que respeita, que tem reverência com aquilo que é sagrado. Vivemos num tempo, irmãos, que as pessoas estão banalizando o sagrado. As pessoas estão lidando com a sua vida cristã de qualquer maneira. O Senhor espera de nós que sejamos tementes a Deus. Isso não quer dizer que tenhamos ter medo desse Deus, porque Ele é o paizinho querido, Ele é aquele Deus que caminha conosco, Ele é aquele Deus que está conosco em todos os momentos. Em todos os dias, cuidando, amparando e sustentando as nossas vidas. Mas a temência a Deus envolve grandeza, justiça e misericórdia. Compreender que esse Deus a quem servimos é um Deus grande, é um Deus justo, é um Deus misericordioso que caminha e que nos acompanha. Mas exemplo de Jó, queridos, precisamos tomar posse, nos apossar dessas características que nos levam a nos desviar do mal. Eu aprendi com a minha mãe muito cedo que nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. Fuja do perigo da vida, fuja daquilo que pode de alguma maneira te trazer, te enfraquecer, te derrubar. Fuja do mal. O cristão muitas vezes tem que ser covarde, não tem que enfrentar o pecado para dizer que é um super crente. Ele tem que ter temência a Deus, ele tem que se afastar daquela amizade, daquela convivência, daquele trabalho, daquele relacionamento que de alguma maneira possa contribuir negativamente para as nossas vidas. Temor a Deus é se desviar do mal. Mas, queridos, quando olhamos para a vida de Jó e para esse romance cósmico que é desenvolvido na vida desse homem, nos deparamos com uma pergunta de Deus a Satanás, lá nas regiões celestiais. Não me pergunte como nem como, porque eu não sei dizer. Eu sei que Satanás esteve na presença do Senhor, juntamente com os filhos de Deus, e de alguma forma ele teve uma audiência diante do Senhor. Como foi isso? Não sei. Pastor Vanderlei, você sabe? Um dia a gente vai ficar sabendo, irmãos. Um dia nós vamos entender a dimensão dessa profundidade. Mas o fato é que Satanás estava diante da presença do Senhor. E o Senhor perguntou para ele: de onde você vem? Ele responde: de andar pela terra e passear por ela. E o Senhor vai lá e questiona: acaso viste o meu servo Jó? Um homem que tem todas essas características que o Senhor espera que a sua igreja, que cada um de nós tem. Meus amados, Satanás, diante desse conflito cósmico, ele levanta alguns questionamentos que nos levam a pensar e a refletir. E Satanás, com poucas palavras, como sendo ele o acusador, e um acusador muito eficiente, porque ele é extremamente profissional naquilo que ele faz, ele coloca diante do Senhor um questionamento que merecia atenção. E ele coloca diante do Senhor, em outras palavras, o fato de que Deus e Jó tinham um relacionamento baseado no interesse. Um relacionamento baseado naquilo que o outro pode lhe oferecer. E pensando do lado de Jó: Senhor, mas também, né? O Senhor tem abençoado tanto a vida desse rapaz aí. Ele tem de tudo. Ele é o homem mais rico do Oriente. Ele é o mais famoso. Ele é um homem que tem
propriedades, ele tem terras, ele tem servos, ele tem bois, camelos, ele tem gado, ele tem riqueza, ele tem status. Assim é fácil te adorar. Assim qualquer um te adora. Sendo tão abençoado por ti dessa forma. Ah, que é isso. Mas, amados, prestem atenção em outra coisa que a gente nem sempre percebe. Quando Satanás acusa ao Senhor, acusa a Jó, de adorar ao Senhor pelo fato de ser beneficiado por tudo aquilo que Deus tem lhe concedido, por outro lado, ele também está acusando o próprio Deus de comprar a fé daquele homem, de comprar a evidência, o cuidado, a devoção que Jó depositava diante do Senhor. Percebem como Satanás é astuto e como ele consegue encontrar pormenores para nos acusar, para criar situações nas quais nós nos sentimos muitas vezes até confusos. Cuidado com as astutas ciladas do diabo. O Senhor olhou para ele e falou: bom, já que é isso, já que você está afirmando que o meu relacionamento com Jó é um relacionamento com base em troca de favores, vai lá, tira tudo que ele tem, mas não toca na sua vida. Meus amados, e quando nós olhamos para o contexto evangélico, protestante em que nós vivemos nesse tempo, nós nos deparamos com pessoas que têm desenvolvido um relacionamento com Deus baseado na troca. Pessoas que têm buscado ao Senhor, esperando receber de Deus todas as respostas para os seus problemas financeiros, econômicos, sociais, ou seja, de qual ordem for. Mas nós, olhando para a vida de Jó, aprendemos que Deus é Deus que abençoa, Deus é Deus que restitui, mas Deus é Deus que prova, Deus é Deus que não aceita troca. O teu Deus não aceita troca, o teu Deus aceita relacionamento, o teu Deus não é o Deus apenas de prosperidade, o teu Deus e o nosso Deus é o Deus de aliança, uma aliança firmada no amor, uma aliança firmada na fé, e é isso que nós enxergamos na vida de Jó. E eu quero te dizer nessa manhã, é esse tipo de relacionamento que o Senhor espera de cada um de nós. Satanás saiu da presença do Senhor e, como um profissional eficiente que é, rapidamente providenciou o roubo do gado, a morte dos servos que cuidavam daquele gado. Rapidamente veio fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos que cuidavam daquelas ovelhas. Rapidamente levantou homens maus para roubarem todos os camelos e matarem os servos de Jó que cuidavam dos camelos. Num só dia, a vida de Jó saiu do céu para o inferno. Saiu de uma vida tranquila, abastada, abençoada, para prejuízo atrás de prejuízo financeiro. Queridos, e como se isso já não bastasse para abalar a fé de qualquer pessoa, aí chegou a gota d'água. Os filhos de Jó, todos, a uma só vez, foram mortos por causa de um desabamento causado por um vento. Tragédia, morte, sofrimento. E agora estamos diante de algo que nos chama a atenção. Será que o questionamento de Satanás era um questionamento justo acerca da vida de Jó ou não? Nós encontramos a resposta aqui no versículo de número 20 até o 22, eu quero ler com vocês. Olha a resposta que Jó deu para toda aquela situação adversa. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou sobre a terra e adorou. E aqui nós aprendemos uma verdade maravilhosa, uma verdade espiritual que faz a diferença na vida de cada um de nós. Meu amado, não importa a dimensão da tua dor, não importa a dimensão do teu sofrimento, não importa a dimensão da tua angústia, e a angústia desse homem era imensa, muito mais pelo fato de ter perdido o seu maior patrimônio, que não era o gado, que não eram os servos, que não eram os animais, que não eram as riquezas. Ele perdeu de uma só vez os seus 10 filhos. E ele se prostrou diante do Senhor e adorou ao Pai. Ele glorificou o nome do Senhor. E conforme nós acabamos de ler, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, louvado, exaltado seja o nome do Senhor.
Que essa declaração encontre espaço na tua vida, no teu coração. Que essa declaração de fé possa nortear a tua vida. Que em nome do Senhor Jesus, independente das circunstâncias adversas, você adore ao Senhor. Está doendo, adore. Está sofrendo, adore. Se prostre diante do Senhor, não importa a dimensão do sofrimento. É isso que Ele espera de nós. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que nós nascemos, nós fomos criados para louvor da glória de Deus. E se nós só adorarmos ao Senhor quando tudo estiver bem, isso mostra que o nosso relacionamento é um relacionamento que não condiz com aquilo que Deus espera para nós. A luta vai chegar, o sofrimento vai bater a porta, as dificuldades também, mas nós adoramos o Senhor independente das circunstâncias, nós adoramos o Senhor independente da dimensão da dor. E Jó reconheceu que nu ele saiu do ventre da sua mãe e nu voltaria para lá, não exatamente no ventre, mas no ventre da terra, porque nós viemos da terra, do pó da terra, e para o pó da terra voltaremos. Não levamos nada, irmãos. Todos os bens, todas as posses, todos os status, todas as honrarias vão ficar para trás. Que a nossa fé, que a nossa esperança, que a nossa convicção esteja firmada no Senhor. E meus amados, olhando para esse contexto, nós encontramos uma resposta contundente, verdadeira, íntegra, profunda de Jó para com Satanás. A resposta de Jó contradisse toda a argumentação que Satanás levantou contra a sua vida. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Sabe aquela mentira, aquele engano que Satanás às vezes traz contra as nossas vidas? Dizendo que nós fomos abandonados, dizendo que nós não valemos nada, dizendo que o Senhor se esqueceu de nós. Nós quebramos por terra quando mesmo diante dessas provações, nós declaramos o nosso amor, o nosso compromisso e a nossa fidelidade diante do Senhor. Acabou o primeiro episódio, Satanás foi derrotado, o Senhor saiu vitorioso. A primeira etapa ficou para trás, mas Ele não desiste, irmãos. Ele é traiçoeiro, Ele é milenar, Ele é astuto e Ele está de todas as formas agindo sobre esse planeta. Há um livro, eu tenho um livro bem interessante que tem como título: Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Não se engane, a nossa batalha espiritual é constante. Enquanto você está descansando, planejando a tua vida, ele está ali traçando e levantando ardis para conseguir te oprimir, para conseguir te derrubar. Mas para louvor da glória de Deus, ele caiu por terra sobre a vida de Jó. Porque a declaração de fé que Jó trouxe mostrou que a palavra de Deus, que a credibilidade que o próprio Deus atribuiu a ele, porque aquela característica foi dada por Deus. Não fomos nós que dissemos que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Foi o próprio Deus que reconhecia isso na vida desse homem. Mas chegando no segundo episódio, na segunda fase, nós lemos assim, Jó 2, de 3 a 6. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. A história nos conta que Satanás se levantou com muita fúria, porque ele já havia sido derrotado, e tocou na saúde de Jó. E Jó foi tomado de úlceras, desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. Jó foi humilhado, Jó foi espizinhado, Jó foi traído pelos seus amigos fiéis, verdadeiros, que caminharam com ele e sentiram a sua dor, estiveram com ele por 7 dias. Logo em seguida começaram a buscar a sua própria justiça, questionando a dimensão do sofrimento de Jó. Queridos, há momentos que nos falta tudo. Falta saúde, falta paz,
a tribulação, a dificuldade, a esposa se levantou contra ele e falou o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Talvez a última esperança que Jó ainda tivesse de um suporte, de um abrigo, era saber que ele tinha 3 amigos que poderiam lhe auxiliar. Era saber que ele tinha uma esposa, a mãe dos seus 10 filhos, que poderia estar com ele, lhe dando suporte. E meus amados, até a dimensão dessa expectativa foi quebrada. Ele foi para o fundo do poço. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, é melhor você morrer, amaldiçoa logo. Esse Deus se esqueceu de você. Esse Deus não se importa contigo. Esse Deus não está nem aí para o teu sofrimento. E meus amados, olhando para a dimensão da dor dessa mulher, nós nem podemos julgá-la. Porque essa mulher, ela passou por um processo no qual nenhum pai, nenhuma mãe quer passar. Os filhos furaram a fila, passaram na frente. O que a natureza determina é que os pais serão enterrados pelos seus filhos. Mas só quem tem a dor e a tristeza de perder um filho e ter que enterrar um filho, vai mais ou menos compreender a dor da amargura que estava no coração dessa mulher. Quantas mães, quantos pais que têm enterrado seus filhos, que vivem amargurados, que vivem com o coração machucado, vão saber a dimensão da dor, do desespero e da angústia de uma mãe ou de um pai que passa por esse processo. Mas Jó ainda assim não se entregou. Ele foi resistente, ele foi resiliente, ele não se dobrava, ele sabia que há um Deus que cuida, ele sabia que esse Deus não o havia abandonado, apesar de tudo mostrar o contrário. Meus queridos, muitas vezes nós questionamos, blasfemamos e murmuramos contra Deus por causa de coisas tão insignificantes. Puxa vida, Deus se esqueceu de mim. Puxa vida, eu estava contando que isso acontecesse dessa forma, mas aconteceu diferente. Acho que Deus nem lembra mais que eu existo. Nem mesmo Jó entendia, por isso ele questionou, clamou e indagou, mas só o que ele recebeu diante dessa situação foi o silêncio. E muitas vezes o silêncio de Deus é doloroso, irmãos. Ele não tinha mais expectativa de uma esposa, não tinha mais expectativa da amizade dos amigos, do suporte. Ele só queria ouvir a direção de Deus, ele só queria entender a dimensão do motivo pelo qual ele passava sobre tudo aquilo. Muitas vezes você está sentindo uma dor absurda num braço, numa perna, e não tem dimensão do que está acontecendo. Só depois que você faz um raio-x para saber se tem um osso quebrado, se tem alguma coisa acontecendo no teu braço ou na tua perna, é que você vai saber o motivo pelo qual aquela dor te incomoda tanto. Nós sabemos o motivo pelo qual Jó estava passando por aquilo, mas Jó não sabia. Jó não sabia o motivo pelo qual ele sofria com tanta angústia. Talvez você esteja se perguntando nessa manhã: Senhor, por que tanta luta? Senhor, por que tanta dor? Senhor, por que tanto silêncio? E meus queridos, quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos a voz de muitas pessoas. Jó questionou, Jó indagou, Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. E há uma diferença entre amaldiçoar o dia do nascimento e desejar o suicídio. Jó não era suicida. Mas ele falou: Senhor, para que eu vim a este mundo? É tanta dor e tanto sofrimento que era melhor que eu nem tivesse nascido. Jó falou. Jó colocou diante do Senhor a dimensão da sua dor. E eu quero te dizer nessa manhã, se você também está sofrendo por algo, coloque diante de Deus. Coloque diante dele. Questiona do Senhor, indaga do Senhor. Clame ao Senhor, só Ele, em tempo oportuno, vai trazer a resposta que você precisa para o teu coração. Jó falou, a sua esposa falou, os seus amigos falaram, Satanás se levantou e falou. Mas eu quero te dizer nessa manhã, a única voz que importa sobre a tua vida, a única resposta que vai fazer a diferença para o teu crescimento, para a tua edificação, é a voz que vem dos altos céus, é aquilo que Deus tem planejado e projetado para a tua vida. E apesar das lutas, das dificuldades, o que nós ouvimos e devemos guardar no nosso coração, daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, se encontra em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39.
Quando nós lemos assim, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegue diante da dor e da angústia, do sofrimento, e declara essa palavra de fé, declara esta verdade, que nada nem ninguém vão roubar aquilo que Deus tem reservado e planejado para a tua vida. Querido, Jó sabia que não podia contar com mais ninguém, até os amigos queridos que ficaram com ele por 7 dias ali, sofrendo e chorando, angustiados pelo seu sofrimento, até a sua esposa, que talvez fosse a sua última esperança de suporte, de apoio, lhe virou as costas. Mas Jó sabia que não tinha perdido tudo, ele sabia que ainda tinha o Senhor. E eu quero te dizer nessa manhã, não importa quem tem virado as costas para você, não importa quem tem te traído, não importa quem tem te passado para trás, não importa a dimensão daquilo que você tem enfrentado. Leia comigo esse texto, Jó 19, 25 e 26, vamos ler todos juntos essa declaração de fé. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus, aleluia. Jó sabia que o seu Redentor vive. Jó sabia que apesar das lutas, ele não estava sozinho. Jó sabia que o silêncio de Deus é para que ele fosse fortalecido, para que ele desenvolvesse resistência e resiliência diante das adversidades da vida. E querido, o Senhor Jesus é o teu Redentor. Nele está firmada a tua esperança. É dele que vem o socorro, é nele que encontramos abrigo. Ele é o nosso castelo forte, ele é a nossa segurança. Louvado, engrandecido e bendito seja o nome daquele que é o Salvador e o Redentor das nossas almas. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito, ninguém cantou ele ainda no projeto Hinos do Alto. Eu estou me preparando para, quem sabe, tentar cantar esse hino. É o hino de número 123 do cantor cristão. O nome desse hino é Castelo Forte. E esse hino, irmãos, ele tem uma história maravilhosa. Esse hino foi escrito por Martinho Lutero no ano de 1521, no auge do período da perseguição da Igreja Católica, após Martinho Lutero ter escrito as 95 teses. E a história nos conta que um nobre pegou Martinho Lutero, escondeu ele dentro de um castelo. E ali ele ficou um tempo ali escondido, teve a oportunidade de traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão. Olha que maravilha. E nesse processo ele escreveu esse hino, que afirma: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Esse é o teu Deus, é o Deus de poder e de autoridade, é o Deus que te sustenta, é o Deus que é o teu castelo forte, é a tua segurança. E Jó sabia disso. Ele sabia que ele não estava sozinho e sabia que precisava resistir às estratégias de Satanás que se levantavam contra a sua vida. E eu quero também te dizer nesta manhã, apesar de termos um Deus que é o nosso castelo forte, a nossa segurança, precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos estar preparados, revestidos da armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Porque o inimigo, ele é estrategista, irmãos. Ele sabe quais são as áreas de fragilidade que ele pode encontrar na tua vida. E olha como foi que ele atuou na vida de Jó. Primeiro ele tocou na vida financeira, levou todos os bens. Depois ele atacou na vida familiar, matou todos os filhos. Em seguida atacou na vida conjugal, abalando ali de alguma maneira, de todas as formas possíveis, o vínculo de confiança e de sustentabilidade que ele tinha na sua esposa, nos seus amigos, roubou a sua saúde e queria de todas as formas quebrar o seu relacionamento com Deus.
Eu quero te falar mais uma vez nessa manhã. Não permita que o inimigo roube a tua intimidade com Deus. Não permita que o inimigo roube o teu tempo de qualidade na presença do Senhor. Compreenda que você e cada um de nós aqui vive numa batalha espiritual constante. Nós olhamos para uma história como essa e imaginamos que isso só aconteceu com Jó. Mas eu quero te dizer que isso acontece conosco todos os dias. Estamos no centro de uma batalha espiritual constante pelo domínio das nossas vidas. E a decisão está conosco. Jó resistiu, foi resistente, foi resiliente. E no tempo certo, em tempo oportuno, ele recebeu a restituição de Deus sobre a sua vida. Eu quero te dizer que o teu Deus é também um Deus de restituição. O teu Deus é o Deus de segundas oportunidades. O teu Deus é aquele que te socorre, é aquele que não vai te deixar envergonhado. Jó falou, o meu Redentor vive. Em outras palavras, ele afirmou, ainda nessa carne, eu vou experimentar o cuidado e a proteção do Senhor sobre a minha vida. Eu não sei qual a dimensão da tua dor, do teu sofrimento dessa manhã, mas de uma coisa eu sei. O mesmo Deus que permite a provação, é o Deus que quer derramar sobre a tua vida a sua aprovação, te concedendo o que você precisa para viver com dignidade, te concedendo o que você precisa para testemunhar do seu amor, te concedendo o que você precisa para viver na dimensão, na largura e na profundidade desse evangelho que salva, que cura, que liberta, que nos enche do Espírito Santo e que nos capacita para toda boa obra para louvor da glória de Deus. Mas sabe outra coisa que eu também aprendo com Jó? É que há uma grande diferença nas nossas vidas entre provação e consequência de pecado. E muitas vezes, queridos, nós pagamos um alto preço porque pecamos, porque erramos, porque tropeçamos, porque agimos de uma maneira que desagrada o coração de Deus. Alguns anos atrás, uns mais de 10 anos atrás, a minha sobrinha nasceu, a Gabriela, na cidade de Tumbiara, Goiás. E naquela época eu era representante comercial e rodava o estado de São Paulo inteiro. Mas eu me lembro que eu estava na cidade de Presidente Prudente e a minha irmã me ligou, dizendo que a minha sobrinha Gabriela tinha nascido. E eu tinha prometido comprar um carrinho de bebê, daqueles astronômicos, que parece que só falta asa, bater asa e voar, né? Todo tecnológico. Falei, não vou lá. E fui lá na loja, comprei o melhor carrinho de bebê, coloquei no fundo da minha caminhonete. E estava com muita mercadoria ainda dentro do carro, estava no finalzinho da viagem, mas sobrou muita coisa ainda. E aí eu liguei para a Renata. Renata, estou indo para Goiás, vou lá levar esse carrinho de bebê, que falta falar. Esse carrinho maravilhoso, lindo, bonito. Ela falou, olha, faz o seguinte, passa lá em Marília. Marília era meu ponto de apoio. Eu morei 4 anos em Marília, tinha casa de parentes, de amigos lá. Deixa a mercadoria lá em Marília, porque o seu talão de notas é para o estado de São Paulo. Você não pode atravessar para outro estado sem carimbar a nota. E se eu carimbasse a nota, eu tinha que vender aquela mercadoria no outro estado. Aí eu parei e falei, gente, Presidente Prudente, para Marília, dá uns 180 quilômetros, mais ou menos. Falei, não vou lá não. Eu vou me arriscar. Irmãos, eu peguei uma estrada direto para Goiás. Atravessei o estado de Minas, tranquilo, sossegado. Atravessei o estado de Goiás, tranquilo, um posto fiscal terrível. Todo caminhão que passa ali tem que carimbar nota, porque os fiscais são muito eficientes naquela região. Parei o carro na casa da minha irmã, comecei a descarregar as caixas das mercadorias, porque eu não ia trabalhar lá, né? Quando eu olho para trás, 2, 3 carros de polícia. Mão na cabeça, misericórdia. O que é isso? Batida policial. O que é isso que você está levando? Falou, uma mercadoria e tal. Tem nota fiscal? Tem nota fiscal. Tal. Mostrei a nota fiscal do outro estado, né? Mas tinha origem. Moral da história, fui para a delegacia, tive que prestar contas daquela mercadoria. Chamaram o fiscal do posto fiscal, esse posto, apreenderam toda essa mercadoria. Quando chegou lá, ele queria cobrar o preço de varejo no valor da nota fiscal. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Estou perdido. Perdi a mercadoria quase toda, porque vinha uma multa astronômica, irmãos. E aí, um dos fiscais olhou para mim e percebeu, porque o crente, ele logo é identificado, né? A pessoa olha para o crente, ele já percebe logo. Ele falou, rapaz, você é crente? E eu todo envergonhado, falei, sou, né? Com aquele sorriso amarelo assim, né? Você é crente? Sou.
E ele me deu uma lição de moral. Falou: meu irmão, como é que você faz um negócio desse? Você sabe que não pode sair sem carimbar nota. Gente, eu me senti ali no fundo do poço. Falei: misericórdia, Senhor. A minha intenção era boa. Eu queria alegrar minha irmã, eu queria abençoar a vida da minha sobrinha, eu queria ali festejar o nascimento de Gabriela, minha primeira sobrinha. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, você tem razão. Você tem razão. Eu cometi um erro. E aí eu fui me justificar para ele, né? Aí ele se compadeceu de mim e falou assim: não, meu irmão, isso é provação. Você está passando por um processo de provação. E o fiscal, irmãos, que tinha apreendido a mercadoria, tem fama de ser o mais rigoroso do posto fiscal. Não vou falar o nome dele para não expô-lo, mas diz que é um homem muito reto, muito íntegro e muito mão pesada. Mas quando ele falou que aquilo era uma provação, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu falei para ele: não, meu querido, não é provação. O que eu estou enfrentando aqui é a consequência do meu pecado, consequência do meu erro. Eu sabia que não poderia ter vindo para o estado de Goiás sem antes ter carimbado a nota. E eu assumi o risco. Então agora estou pagando o preço por consequência de uma falha minha. Não é provação. E falei para ele. Me lembrei de Jó nesse momento. Provação enfrentou Jó, que era um homem, vamos falar todos juntos? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu não sou como Jó. Meus queridos, aquele fiscal, pela primeira vez, ele levantou a cabeça, olhou para o meu rosto e abaixou a cabeça novamente. Para sintetizar, esse fiscal foi tão aquebrantado por Deus, que ele praticamente virou meu secretário ali dentro. A nota que ia para uns 12 mil reais, caiu para 1.500 reais. E ele falou: olha, eu vou providenciar uma nota de remessa, para o dia que você quiser voltar para São Paulo, para você ficar o tempo que você quiser ficar com a sua irmã. Paguei uma nota, irmãos, que seria 10% daquilo que... Uma multa que seria 10% daquilo que eu deveria. Sabe por quê? Porque eu reconheci a dimensão da minha fragilidade. Eu tive humildade de reconhecer que naquele momento eu havia fraquejado. Queridos, que a exemplo de Jó nós possamos compreender que Deus é um Deus que atua com aprovação, com o intuito, com o desejo de nos aprovar para louvor da sua glória. Mas nós muitas vezes também padecemos por causa da nossa má conduta, por causa dos nossos próprios pecados. Mas olha, o bom é saber que o Deus a quem nós servimos é o Deus que perdoa pecado. É o Deus que não leva em conta o tempo da nossa ignorância. É o Deus que pega a multidão dos nossos pecados e, conforme ele diz lá em Miqueias, os lança nas profundezas do mar do esquecimento. É o Deus que te perdoa, é o Deus que te justifica, é o Deus que te levanta, é o Deus que fala ao teu coração, e é o Deus que restitui sobre a tua vida tudo aquilo que o inimigo roubou com as suas mentiras, com o seu engano e com a sua perseguição. Eu não sei qual é a tua dor, mas o Senhor sabe. E se porventura você entende que Deus está em silêncio, saiba que os seus olhos estão atentos e os seus ouvidos preparados para ouvir a tua oração, o teu clamor, para louvor da sua glória. Sabe por quê? Porque cada um de nós é como a menina dos olhos de Deus. Confia no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Permita que o Senhor venha tratar e trabalhar na tua vida tudo aquilo que é necessário, para que em tempo oportuno nós possamos afirmar, conforme um dia afirmou Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem uma música que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Que você possa caminhar com o Senhor, que você possa desfrutar da sua doce presença, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, trazendo alento, fé, esperança e convicção de que você não está só. A prova vai passar, a dificuldade vai passar, e o dia da tua restituição chegará, porque Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te traga força, traga a alegria, o consolo e a esperança em saber que o teu Redentor vive, reina e voltará para nos buscar. Deus nos abençoe em nome de Jesus.